Olá, meu nome é Dr. Paulo Gustavo e nesse vídeo nós vamos falar sobre testosterona, andropausa. Então vamos começar sobre a testosterona, né? O que é a testosterona? A testosterona ela é estimulada por um eixo que ele chama eixo hipotálamo-hipófise. Esse eixo hipotálamo-hipófise é um eixo que estimula a produção do ciclo hormonal masculino, né? Sabendo que o FSH, o hormônio folículo estimulante, ele é responsável pela produção de espermatozoide. E o LH, o hormônio luteizante, é o hormônio responsável pela produção de testosterona. Então, o que a gente precisa de saber nesse vídeo? Que a testosterona, quando a gente modula o paciente externamente, que a gente chama de testosterona exógena, essa testosterona ela tem dois sentidos. Ela pode estimular a produção de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Essa 5-alfa-redutase vai estimular um hormônio chamado de DHT, que é dihidrotestosterona. Quando a gente dá em excesso essa testosterona exógena, que eu não vou citar nomes, que existe vários nomes dessa testosterona, o que o excesso desse DHT pode causar na gente? Presença de acne na pele, presença de queda de cabelo. E a outra via é a via da aromatase. Essa testosterona exógena estimula a aromatase, produzindo um hormônio chamado de estradiol. O que esse hormônio pode causar nos homens? Aumento do peito, causando uma ginecomastia. E essa ginecomastia, que é a pedra, né? Aquela pedra que dá no mamilo do homem, podendo levar o homem até uma cirurgia plástica no futuro, para tirar esse cálculo, essa pedra na mama. Então, quando a gente for modular um homem com testosterona, a gente tem que saber muito bem sobre a testosterona, sobre a via que a gente vai administrar, o tipo da testosterona, para a gente saber se a gente vai estimular o DHT, né, que é a 5-alfa-redutase, a enzima 5-alfa-redutase, ou a via aromatase, que vai estimular o estradiol. Existem algumas vias que a gente podem ser feitas. Via oral, via sublingual, via injetável, que é intramuscular, chip hormonal, que é a via subcutânea, que no meu modo de pensar hoje é a melhor via para ser executada, porque é uma liberação contínua da testosterona dentro do corpo do homem e por um período de 6 meses, se for o chip hormonal absorvível, né? É aquele chip, aquele implante que o próprio corpo absorve. Existem algumas manifestações clínicas causadas pela falta da testosterona, que a gente chama isso de andropausa do homem. A andropausa do homem é quase a mesma coisa da menopausa feminina, quando as mulheres param de menstruar. Mas falando da andropausa do homem, a gente pode dividir a andropausa em 3 períodos. O primeiro período da andropausa do homem, com manifestação clínica, é a sexual. O que acontece com o homem? Ele perde libido, ele tem uma disfunção erétil e ele diminui o orgasmo. Qual que é a outra manifestação clínica? Psicológica. Ele entra em depressão, ele entra em irritabilidade, ele entra em perda da memória, falta de energia, diminuição da cognição. E a última manifestação clínica da andropausa é a parte física e metabólica. A diminuição da testosterona nessa parte física e metabólica, o que ela faz? Ela pode aumentar a resistência insulínica do paciente, aumenta o nível de gordura no paciente, causa mamas no paciente, porque o paciente ganha tanta gordura que ele começa a ter peitos. O paciente também, ele pode ter nessa via física, ele tem perda da massa magra,
e também tem uma diminuição da densidade óssea, levando o paciente ao quê? A osteoporose. Então, quando a gente for falar de hormônio, tem que ser muito... a gente tem que ter uma cautela muito grande, né? Porque o excesso dele também pode te causar mal. E a falta pode te levar a uma andropausa. O exemplo foi eu, né? Hoje eu tenho 43 anos e aos 33 anos eu me via com uma testosterona de 230 na época. E a testosterona a nível do Brasil ela vai de 200 a 750. A nível americano é 300 até 1.000, 1.200 nos homens. E a gente nunca usa essa testosterona no último quartil, que é 200 a 500. A gente usa de 500 para cima. Quando eu tinha 32 anos e eu tinha uma testosterona de 230, eu tinha todas essas manifestações clínicas. Foi aí que eu comecei a estudar sobre o hormônio, para me poder falar sobre o hormônio. Aonde que eu contraindico esse hormônio? Em pacientes que já têm essa testosterona lá em 800, em 900, não há necessidade. Porque senão eu vou dar, se eu der alguma via, né, ou que seja sublingual, implante, eu posso causar nesse paciente uma dose suprafisiológica. E não é isso, né? Não é isso que eu quero. Eu quero o paciente com a testosterona lá no limite dele, para que ele tenha todos os benefícios que a testosterona pode causar. E não uma andropausa com 32, 35, 38 anos, que é o que eu mais vejo hoje dentro do consultório. Se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. Me sigam aí pelas redes sociais, Dr. Paulo Gustavo, pelo Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.